Bom dia, Paula. Bom dia a todos. Hoje o Brasil ganhou um novo bispo e neste mês o Papa Francisco convida a rezar para que possamos dar uma resposta cristã aos desafios da bioética. Aqui em São Paulo, vamos ver como está o tempo agora. O sol, está brilhando, muitas nuvens pela manhã e pode ter pancadas de chuva a partir da tarde. Os termômetros aqui na capital ficam entre 19 e 32 graus. O governo de São Paulo deve liberar hoje o uso de máscaras em ambientes abertos. O Brasil já é o segundo maior produtor de energia solar do mundo. Alunos que estão em dívida com o FIES já podem pedir a renegociação. Esses e outros assuntos você confere agora no Canção Nova Notícias, edição da manhã. Um breve intervalo, dando uma olhadinha no céu de Florianópolis. Lá na capital catarinense, quarta-feira de sol, entre nuvens e possibilidade de chuva rápida durante o dia. A máxima é de 29 graus. A gente abre a edição de hoje com um novo vídeo publicado na internet, onde o Papa Francisco comenta os desafios da bioética e como respondê-los com base na dignidade humana e na defesa da vida. Recemos para que podamos dar uma resposta cristiana a los retos de la bioética. Evidentemente que la ciencia ha progresado y hoy día la bioética nos presenta una serie de problemas a los cuales tenemos que responder, no esconder la cabeza como el avestruz. Las aplicaciones biotecnológicas deben usarse siempre basándose en el respeto de la dignidad humana. Por ejemplo, no se puede tratar a los embriones humanos como material desechable, de descarte. En esta cultura del descarte también entran ellos. No se puede. Extendiendo así esa cultura que hace tanto daño. O dejar que las ganancias económicas condicionen la investigación biomédica. Tenemos que comprender los cambios profundos con que se está produciendo con un discernimiento aún más profundo, aún más sutil. No se trata de frenar el progreso tecnológico, no, hay que acompañarlo. Se trata de proteger tanto la dignidad humana como el progreso. Es decir, no podemos pagar el precio de la dignidad humana por el progreso. No, ambos van juntos y armónicamente juntos. Ante los nuevos desafíos que presenta la bioética, recemos para que los cristianos, mediante su oración y su acción social, promuevan la defensa de la vida. O Papa Francisco não fez a catequese hoje porque nesta semana tem um outro compromisso. Quem vai contar pra gente sobre as atividades do Papa e também uma nomeação aqui para o Brasil é a Alísia Costa. Bom dia, Alísia. Hoje é ao vivo, né? Que alegria. Conta pra gente como que está aí em Roma. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. Um tempo muito bonito aqui em Roma. Claro, nós sentimos a falta nessa quarta-feira do Papa Francisco, da tradicional catequese, desse encontro que a gente sabe que é tão importante, foi o encontro do Papa com os fiéis. Mas, Adelita, foi por um bom motivo. O Papa Francisco e também os membros da Cúria Romana estão reunidos, eles estão nessa semana fazendo o retiro espiritual de Quaresma, os exercícios espirituais de Quaresma. Eu disse que estão reunidos porque antigamente isso acontecia antes da Covid-19, eles se reuniam durante toda essa semana para fazer o retiro espiritual. Mas é o segundo ano consecutivo que o Papa faz esse retiro de maneira individual, também os membros da Cúria Romana, eles recebem orientações, recebem o retiro para ser feito de maneira particular nas suas próprias casas. Ou seja, o Papa Francisco está na Casa Santa Marta, mas dedica toda essa semana para esse momento de espiritualidade, para esse retiro tão importante para dar continuidade e viver bem a Quaresma. Todos os compromissos do Papa, então, foram cancelados durante essa semana e nós somos convidados, é claro, a acompanhar o Papa com a nossa oração e também rezar pelas intenções que ele sempre apresenta. Uma outra notícia é que foi nomeado hoje o bispo para a prelazia de Tefé,
no estado do Amazonas. Foi Dom José Altevir da Silva. A gente teve um problema, na conexão com a Lísia, mas muito obrigada, Lísia, por suas informações. E agora, voltando aqui para o Brasil, aqui em São Paulo, o uso de máscaras em locais abertos foi liberado. Mais informações com a Aline Mércio. O governo de São Paulo liberou o uso de máscaras em locais ao ar livre nesta terça-feira. A recomendação foi dada pela Vigilância Sanitária Municipal ao Comitê Científico Estadual do Estado de São Paulo. Segundo o documento, somente o uso de máscaras em locais fechados e as medidas de higiene sanitária seriam suficientes para conter o avanço da Covid nos próximos meses. Na tarde desta quarta-feira, em coletiva de imprensa, o governador de São Paulo, João Dória, deve formalizar essa decisão e também contar se o uso de máscaras continua obrigatório em escolas do estado. De São Paulo, Aline Mércio, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. E a seguir, a Alemanha e a Espanha investigam se a Rússia violou direitos internacionais com o ataque à Rússia. A gente volta em 2 minutos, veja aí como fica o tempo em Belo Horizonte. Por lá, sol entre nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. Os termômetros ficam entre 17 e 30 graus. Em Brasília, os deputados retomaram hoje o grupo de oração. O encontro marca a abertura dos trabalhos da Frente Parlamentar Católica no Congresso Nacional. O Francisco Coelho acompanha o evento. Bom dia, Francisco. Bom dia, Adelita, e a todos que acompanham Canção Nova Notícias, edição da manhã. Nós estamos aqui no plenário 3 da Câmara dos Deputados para marcar presença na retomada desse grupo de oração, que é tão importante aqui no Congresso Nacional, e também marca a abertura dos trabalhos da Frente Parlamentar Católica. Eu estou ao lado aqui do deputado Eros Biondini, que vai falar para a gente aí sobre a importância desse grupo e da retomada que ficou paralisada aí por conta da pandemia, né? Verdade, né? Um dia muito especial, né? Nós estamos aí retomando os trabalhos pós-pandemia, estamos iniciando a quaresma, não é? Essa caminhada, essa jornada, nada mais oportuno do que retomarmos com o nosso grupo de oração aqui no Congresso Nacional, nos fortalecendo, como Jesus mesmo vai fazer para entrar no deserto, para a luta e o combate espiritual, nos fortalecendo no espírito. Esse grupo é um grupo muito importante, porque além de trazer os deputados para a oração, os servidores da Câmara e do Senado para a oração, ele também é transmitido ao vivo pelas nossas redes sociais. E todo o Brasil, então, é alcançado através desse nosso momento tão importante de oração, que acontece justamente no coração do Brasil, podemos dizer assim, aonde os projetos do bem são realizados, aonde nós somos chamados a fazer ações que podem mudar a vida das pessoas. Então o grupo Beata Helena Guerra é muito importante para a nossa caminhada de fé e política, o trabalho da Frente Parlamentar Católica. Falar na Frente Parlamentar, deputado, quais são os trabalhos que a gente pode esperar para esse ano, um ano tão importante, né? Um ano que tem eleição, um trabalho importante aqui, o que a gente pode esperar da Frente Parlamentar? A Frente Parlamentar Católica, nos últimos anos, foi uma das frentes mais atuantes aqui na Câmara dos Deputados. Sempre na luta em defesa da família, em defesa da vida, contra o aborto, contra as drogas, contra a pedofilia. E a Frente Parlamentar tem feito toda a diferença nos trabalhos aqui da Casa, quando nós pensamos as instituições filantrópicas, os lares vicentinos, as santas casas e hospitais filantrópicos, tudo que diz respeito ao cuidado com o ser humano, passa pela Frente Católica e nós não podemos deixar de atuar. Por isso mesmo, nós precisamos estar reforçados pela ação de Deus, pela presença de Deus, né, fortalecidos no Espírito, para que possamos desempenhar o nosso papel com toda força, com toda fé, com toda a garra que nós precisamos para cumprir bem a nossa missão. Obrigado, deputado. Então nós vamos reabrir esses trabalhos aqui na Câmara Federal com muita fé, com muita força, para ter um trabalho muito bacana aí ao longo desse ano de 2022. Eu volto com você, Adelita.
Tá certo, obrigada, Francisco. Bom trabalho para vocês todos aí. E uma boa notícia para os estudantes que têm dívidas com o FIES. Já estão abertas as renegociações. A Gabriele Dutra explica como fazer. Bom dia, Adelita. É isso mesmo. Por lei, os bancos serão obrigados a conceder descontos que variam de 12% a 92%, dependendo da situação. As condições e o percentual de desconto estão de acordo com o perfil de cada aluno e o tempo de atraso no pagamento. Os estudantes inscritos no CadÚnico ou que foram aprovados no auxílio emergencial terão desconto de 92% sobre o valor total da dívida, que poderá ser parcelada em 10 vezes. Já aqueles que não efetuam pagamentos há mais de 360 dias, o desconto previsto é de 86,5%. E quem tem dívidas com atraso entre 90 e 360 dias, o desconto é de 12% no saldo devedor, mais a isenção de juros e multas e parcelamento em até 150 vezes. O aluno que deseja fazer a negociação deve procurar pelo Banco do Brasil ou pela Caixa Econômica Federal, que são os agentes financeiros do FIES. Atualmente, o FIES tem cerca de 2 milhões de contratos em fase de quitação e o saldo devedor é de 87,2 bilhões de reais. A atual taxa de inadimplência é de 51,7%. De Belo Horizonte, Gabriele Dutra, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Muito obrigada, Gabriele. E novas sanções do Ocidente à Rússia e a dificuldade de retirar cidadãos da Ucrânia estão entre os destaques internacionais de hoje. Tentativas de evacuações de civis são retomadas. Esse é o destaque do Washington Post. Mas em Odessa, alguns moradores mais velhos não podem fugir da guerra ou insistem em permanecer por lealdade e amor à sua casa, resistindo teimosamente à evacuação apesar dos apelos. Rússia e Bielorrússia são alvos de novas sanções europeias. Esse é o destaque do francês Le Monde. A presidência francesa do Conselho da União Europeia anunciou nesta quarta-feira novas sanções contra os líderes e oligarcas russos e também a exclusão de 3 bancos bielorrussos do sistema SWIFT. E o espanhol El País afirma: Estados Unidos e Reino Unido intensificam sanções a Putin com a proibição de importar petróleo da Rússia. O Reino Unido apoiou a medida, mas o resto dos aliados europeus, muito mais dependentes da energia daquele país, a rejeitam por enquanto. A Alemanha e a Espanha vão investigar se a Rússia violou direitos internacionais com os ataques à Ucrânia. A Procuradoria Espanhola anunciou nesta terça-feira a abertura de uma investigação sobre as graves violações do direito internacional humanitário derivadas do ato de guerra injustificado por parte da Rússia em território ucraniano. A investigação tem como objetivo dar materialidade à entidade delitiva dos fatos e fazer quantas diligências foram necessárias, diz o texto do decreto. O texto de 5 páginas ressalta também que o ataque russo não é amparado por nenhuma norma internacional e que, além da violação da soberania ucraniana, estão originando-se outras graves violações do direito internacional humanitário e considera que os tribunais espanhóis são competentes para investigar os possíveis crimes cometidos. Este anúncio se dá horas depois da Procuradoria da Alemanha abrir uma investigação pelo mesmo motivo. O ministro da Justiça alemão afirmou que as eventuais violações de direito penal internacional devem ser perseguidas em conformidade. O objetivo é o mesmo que foi aberto pela Espanha, de investigar as acusações de crimes de guerra por parte da Rússia na Ucrânia. Em visita à Letônia, país vizinho à Rússia, o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, garantiu que a OTAN está mais unida do que nunca e que Vladimir Putin se equivocou e que está sozinho. Todo mundo está com a Ucrânia, frisou o líder espanhol, que esteve reunido com o secretário-geral da OTAN e o primeiro-ministro do Canadá. A seguir, o Brasil já é o segundo maior produtor de energia solar do mundo. Vamos para o intervalo com imagens de Fortaleza, Praia do Futuro. Por lá, dia de sol entre nuvens e pancadas de chuva entre a tarde e a noite. A máxima chega aos 32 graus.
Canção Nova Notícias, edição da manhã, está de volta e agora com uma boa notícia. Em geração de energia solar, o Brasil ultrapassou a segunda maior usina hidrelétrica do mundo. Em 10 anos, a fonte solar deve ser a segunda matriz energética do país. A geração de energia solar do Brasil superou a produção de energia da usina hidrelétrica de Itaipu. Os dados são da Associação Brasileira do Setor, a Absolar. Ao todo foram gerados 14 gigawatts de energia solar. Este número, por exemplo, equivale ao abastecimento de 10% da economia brasileira. A conquista veio após a soma da geração de energia a partir das usinas de grande porte e os sistemas de geração própria de energia elétrica em telhados, fachadas e pequenos terrenos. Dentre os benefícios estão economia, baixo impacto ambiental e a vida útil das placas solares de pelo menos 25 anos. E segundo o governo federal, em 10 anos, esse tipo de energia deve subir de 5º para o 2º lugar no ranking da matriz energética brasileira. De Cachoeira Paulista, Emerson Tersigni para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. O forte calor no Sudeste continua nessa quarta-feira. Vamos conferir na previsão do tempo. O sol predomina no Sudeste nos 4 estados. Temperaturas elevadas que atingem os 30 graus em Belo Horizonte, 31 em Vitória, 35 no Rio de Janeiro e 32 graus em São Paulo. Pode chover de forma isolada na região devido ao tempo favorável às pancadas de chuva. Enquanto no Sudeste o calor está intenso, no Sul as temperaturas estão deixando os sulistas mais aliviados. A passagem de uma frente fria na região reforçou a instabilidade e aumentou as áreas atingidas pelas fortes chuvas. Mínima de 22 e máxima de 32 graus em Porto Alegre, mínima de 23 e máxima de 28 graus em Florianópolis, mínima de 19 e máxima de 28 graus em Curitiba. A zona de convergência intertropical permanece atuando no Nordeste e influenciando o tempo no Norte. O sol aparece e favorece ainda mais a chuva intensa e isolada por todo o território. Agora no Centro-Oeste chove forte no Mato Grosso com alerta de temporais. Nos outros estados da região, o sol vai deixar o dia com temperaturas elevadas. Tempo abafado, mas as pancadas de chuva aparecem para refrescar. Máxima de 23 e mínima de 33 graus em Cuiabá. Neste mês acontece a campanha Março Azul Marinho, que faz um alerta sobre o câncer coloretal. Esse é um dos 3 tipos de cânceres que mais atingem os brasileiros. Nós conversamos com um especialista que explica como prevenir, diagnosticar e tratar esse tipo de câncer. Para entender de que forma nós podemos prevenir do câncer coloretal, nós devemos entender quais são os principais fatores de risco do câncer coloretal. Que é a idade. Quanto maior a idade, maior o risco de câncer coloretal. Sedentarismo, obesidade, dieta pobre em fibras, verduras, legumes, ricas em carne vermelha, alimentos condimentados, enlatados, fast foods, histórico familiar de câncer coloretal, histórico pessoal de doenças inflamatórias do intestino, álcool, alto consumo de álcool, tabagismo, são fatores de risco. Então, mudança de hábitos, alimentos ricos em fibras, o consumo de verduras, legumes, evitar o excesso de álcool, tabagismo, praticar atividade física, são fatores que devemos adotar na nossa vida, mudar a nossa rotina, na tentativa de minimizar os riscos do câncer coloretal. Em relação ao diagnóstico, é muito importante estar atento aos sinais e sintomas. Alteração das fezes, sangramento nas fezes, dor abdominal, perda de peso. Ficar atento com esses sintomas, procurar o médico diante dos sintomas. E aqueles pacientes assintomáticos, o que devemos fazer? Pacientes sem sintomas suspeitos, acima de 45 anos, está indicado a realização da colonoscopia. Nós temos vários tratamentos hoje, desde os estadios mais precoces, que se baseiam na cirurgia, e em alguns casos nós discutimos também tratamento com quimioterapia. E nos cenários avançados da doença, nós tivemos nos últimos anos grandes avanços no tratamento com a incorporação de novas medicações.
nós tivemos aí a melhoria das técnicas cirúrgicas. Tudo isso possibilitou um incremento na sobrevida dos nossos pacientes. Muito obrigada, doutor. Nós ficamos por aqui. Continue na companhia da Canção Nova. Veja aí o céu de Salvador, lá na Bahia. Um ótimo dia para você.